Hi, Samira, good morning. E aí, tudo bem com você? Enquanto o pessoal chega, vou convidar mais meninas para estar com a gente. Vocês que forem entrando aí também vão chamando mais meninas, ok? Bora convidar. Good morning, Lilia. Vamos esperar as meninas entrarem aí pra gente poder começar o nosso bate-papo. Good morning, Lilia. Bom dia. Eu já cliquei aqui no aviãozinho para chamar mais meninas. Para nós começarmos a nossa segunda-feira. Hi, Andrea. Good morning. You're welcome. Seja bem-vinda. Hoje a gente tá num horário diferente. E aí, vamos ver se vai dar certo esse horário. Hi, Neide. Good morning. Seja bem-vinda. E aí, meninas, vocês já convidaram mais meninas para estar com a gente aqui no nosso encontro? A nossa live de segunda-feira de manhã, as Morning Girls. Enquanto as meninas chegam, vamos convidar mais meninas aí. Chama suas amigas. Hoje a gente vai falar de cronograma de estudos. Como organizar de uma maneira leve. Como se organizar de uma maneira tranquila, sem peso, sem correria. Como organizar para a gente estudar inglês todos os dias. Como fazer, eu vou te dar várias dicas de como fazer um cronograma. Para que você possa se organizar de uma maneira tranquila, sem dificuldade, sem correria, para você estudar inglês todos os dias. Nós vamos falar sobre isso hoje. Cronograma de estudos. É muito importante a gente se organizar para ficar tudo direitinho, de uma maneira descomplicada, bem tranquila, para a gente se organizar. Então vamos chamar mais meninas para participar aqui com a gente da nossa live, do nosso encontro. E também clica aí no coraçãozinho, tá? Para curtir a nossa live aqui. O Instagram entender que a nossa live é importante, que a gente tá aqui hoje porque a gente quer aprender coisas novas. Então, vamos embora, tá? Vou chamar mais umas meninas aqui. Ok, prontinho? Vambora? Oh, sorry. Ok, então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Teacher Janaína e o meu propósito de vida, aquilo que arde o meu coração é ajudar você a conseguir falar inglês e conquistar sua independência pessoal e profissional, a conquistar sua independência pessoal. Se você quer viajar para o exterior, se você quer assistir filmes e séries e ouvir música em inglês e não precisar de ninguém para traduzir, ninguém para interpretar o que você está falando, com o inglês você pode ser independente e você também pode conquistar a sua independência profissional falando inglês. Você pode ter um emprego melhor, você pode ter um currículo melhor e aumentar as suas chances de falar inglês, de aumentar as suas chances de conseguir um emprego melhor. Você pode concorrer às vagas no exterior, você pode ir embora para o exterior se você falar inglês. Então, aquilo que há de meu coração, o meu propósito de vida é ajudar você a conquistar todos os seus sonhos falando inglês e a você ser independente pessoal e profissionalmente através do inglês.
Então hoje nós vamos falar sobre cronograma de estudos. Por que é importante você ter um cronograma de estudo? O que é um cronograma de estudos? Um cronograma é quando você tem horário para começar, horário para terminar e tem aquilo que você vai estudar definido. O cronograma de estudos ele é muito famoso para pessoas que estão estudando, por exemplo, para o Enem, estudando para um concurso. Ele é muito famoso nesses casos e essencial. Todo mundo que precisa estudar aquele monte de matéria organiza sim um cronograma de estudos. Tem ali os horários tudo cronometrado, usam de várias estratégias para poder falar, para poder se organizar e saber o que vai estudar. Então aí, por exemplo, assim, existem algumas ferramentas, existem algumas estratégias, igual o Pomodoro, a técnica do Pomodoro, que você estuda 25 minutos, aí você dá um intervalo de 5 minutos, depois volta e estuda mais 25. Então tem todas essas técnicas para poder você se organizar para estudar. Para quem está estudando para Enem, para quem precisa passar numa prova, para quem precisa passar num concurso. Essas pessoas, elas usam muito ali um cronograma. Sem um cronograma, elas não conseguem se organizar para estudar. Então, o que elas fazem? Tem ali um cronograma de estudos. Mas aí você fala, teacher, mas em inglês precisa também de um cronograma? Oh, yes, for sure. Com certeza você precisa de um cronograma sim. Porque o que eu sempre falo pra vocês, meninas, é o seguinte: tudo é organização. Tudo você precisa de organização. E quando você se dispõe a estudar um idioma, quando você se dispõe a estudar inglês, você precisa ter consciência de que você tem que trazer o inglês para sua vida, para sua rotina. Esse negócio de estudar inglês uma vez por semana, 2 vezes por semana. Ó, o pessoal que chegou aí agora. Ó, minha tia Leia. Good morning, tia. Lorena, Roberta, da Boutique da Hobby. Que legal, sejam bem-vindas. E aí a gente então tá falando aqui de organização, de cronograma. E aí, se você precisa e quer, se você quer falar inglês, você precisa lembrar que você tem que trazer o inglês para sua realidade, para o seu dia a dia, que o inglês não é uma coisa para você ver ali só um dia ou outro, só 2 vezes por semana. Não, tá certo, você pode estar fazendo um curso e você faz aula 1 vez por semana, você faz aula 2 vezes por semana. Mas e nos outros dias? Nos outros dias você precisa ter uma dedicação também. É importante que você traga o inglês para sua rotina, que você traga o inglês ali para o seu dia a dia. E aí, então, é nessa hora que um cronograma de estudos vai te ajudar muito. Quais são as vantagens de um cronograma de estudos? Organização. Você vai saber todos os dias o seu horário de começar e de terminar o seu estudo. Outra coisa, você não vai cair na rotina, na monotonia, no tédio de você, se você não se organiza e você fica o dia inteiro pensando assim, nossa, eu preciso estudar, nossa, eu preciso dar uma estudadinha em inglês, eu preciso me dedicar mais ao inglês. E aí, quando você pensa isso, aí às vezes você tem até atitude, você vai lá e fala assim, vou estudar, bora, senta lá na sua mesa, pega seu livro, pega suas coisas e vai estudar. Mas aí fica uma coisa chata, porque você olha para aquele material e você não sabe o que você faz. Aí você fala, nossa, mas o que eu vou estudar? Aí vou ler esse texto aqui. E aí você não tem um cronograma, você não tem uma motivação, aquilo ali vai ficar chato, vai ficar um estudo chato, algo difícil de você dar continuidade, você vai cair na monotonia, amanhã você não vai querer estudar. Então, o cronograma de estudos vai te ajudar, porque você vai definir o que você vai estudar naquele dia. E o estudo do inglês não precisa ser todo dia a mesma coisa, não. Eu vou te dar aqui várias ideias de várias coisas diferentes, de vários tipos de atividades diferentes que você pode usar para estudar inglês. E não importa o seu nível.
Não importa se você está começando a estudar inglês agora, não importa se você não sabe nenhuma vírgula em inglês, não importa se você já fala inglês e quer só aprender mais, melhorar o seu vocabulário, não importa se você se formou há muito tempo e agora quer voltar a estudar, não importa se você faz um curso de inglês ou se você está estudando sozinha, não importa, todas as ideias que eu vou te dar aqui hoje para você fazer o seu cronograma de estudo, elas valem para qualquer nível que você tiver, tá? Então, primeira coisa, anota aí, a primeira coisa que você precisa saber para você fazer um cronograma de estudo é conhecer a sua rotina. Primeira coisa, gente, ó, agenda, ela é a melhor amiga do cronograma. Ela tem que estar ali, ó, coladinha ali, organizadinha, totalmente em harmonia com a sua agenda. Eu falo muito de agenda, sim, mas a agenda, gente, é vida. Quando você tem uma agenda, no meu e-book eu ainda falo, se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Porque se você não tem agenda, se você não tem ali os seus compromissos todos setados ali, tudo organizadinho, você vira a agenda dos outros. Por quê? Porque aí se alguém te liga, você tá disponível, né? Você não sabe o que você tá fazendo, você vai e atende. Good morning, Sheila. Outra coisa, se você não tem a sua agenda, os seus compromissos organizados no seu dia, o que você vai fazer? Você vai ficar ali rodando nas redes sociais, passeando ali, sem saber o que faz. Então, se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros, sim. Você não vai conseguir fazer com que o seu dia seja um dia produtivo. Então, para que você faça um cronograma de estudos e estude inglês todos os dias, você precisa conhecer a sua rotina. E para você conhecer a sua rotina e organizar a sua rotina, você precisa de uma agenda. Ok? Então é muito importante. Mas aí você fala assim, teacher, estudar inglês todo dia? Really? What? Sim, estudar inglês todos os dias, sim. Mas eu não tô falando que você precisa estudar por horas, por uma tarde inteira, horas e horas. Não, eu não tô falando disso. Eu estou falando de você estudar 30 minutinhos por dia, de você estudar 20 minutos, de 20 a 30 minutos no dia. É uma maneira leve, tranquila, sem pesar, sem atrapalhar os seus compromissos, muito pelo contrário. Quando você tem um cronograma, tem uma agenda organizada e conhece a sua rotina, tudo fica leve, tudo fica tranquilo. Gente, tudo tem que ter horário, você tem que ter horário para suas coisas, para fazer as coisas que você tem ali, os seus compromissos, tá? Então, primeira dica que eu te dou, se você precisa, né, se você precisa fazer o seu cronograma de estudos, a primeira coisa, conheça a sua rotina, tá? Good morning, pessoal que chegou agora, good morning. Ó, Daniel, Recriarte, Letícia, hello. Então, você precisa conhecer muito bem a sua rotina. E para que a sua rotina seja uma rotina que tá ali setada, toda organizada, você vai precisar da sua agenda. Primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar os seus compromissos fixos na sua agenda. A gente tem os nossos compromissos fixos. Talvez você trabalha, aí já tá lá na sua agenda, que você trabalha das 8 ao meio-dia e depois você volta, vamos supor, 1h30, 2 horas até às 6 horas da tarde. Então, quando você tem os seus compromissos fixos, aí às vezes você tem uma academia, às vezes você tem uma terapia, às vezes você tem ali a sua manicure, você tem o dia de dar faxina em casa, não sei, mas você sabe ali nos seus dias o que você tem de compromisso fixo. Então, quando você for fazer a sua agenda, primeira coisa é colocar os seus compromissos fixos ali na sua agenda. E aí depois você vai ver o que sobra de horário livre para você colocar ali o seu horário de estudo de inglês. Lembrando que é 20 a 30 minutos no dia e também é muito importante que você tenha o dia do descanso. Então eu estou falando aqui para você estudar de segunda a sexta. Aí de segunda a sexta você vai lá organizar o seu horário. Então, defina na sua agenda os seus horários fixos, ali todos os seus compromissos,
tá? E conheça a sua rotina. Outra coisa que você precisa saber também, qual que é o seu melhor horário? Que horário que você está mais bem disposta para estudar? Que horas que você se sente mais animada, que a cabeça está mais tranquila? Por exemplo, se você sente muito sono depois do almoço, não é um horário bom de você parar para estudar. É um horário, talvez, de você fazer alguma coisa mais dinâmica. Você tem que fazer alguma coisa ali que não exige que você fique parada, sentada. Então, nesse horário, se depois do almoço você fica com sono, não é o horário de você estudar. Outra coisa também, vamos supor que à noite você já está exausta. À noite você gosta de dormir cedo. À noite você já tá mais... Good morning, Roane. À noite você tá mais ali... sabe? Já tá mais ali num ritmo mais lento. Já tá se desconectando. Talvez também não seja um bom horário. Você vai conhecer o horário que você fica melhor. Ah, Janaína, não tem horário nenhum. É uma correria danada. Mentira sua. Mentira. Todo mundo tem horário, sim. A gente tem horário para tudo aquilo que a gente quer. E se às vezes você tá olhando pro seu dia e não tá conseguindo horário, você pode prestar mais atenção aí, porque você deve estar perdendo tempo com algum sabotador aí, com coisas que roubam o seu tempo. Você já parou para pensar o que pode estar roubando o seu tempo? Será que você precisa tanto assim, ficar tanto tempo assim no Instagram, no Facebook e no TikTok? Ai, o TikTok. Oh my God! Então, às vezes, se você acha que você não tá conseguindo tempo, que seu dia é uma correria, que você acorda cedo, dorme tarde, não dá tempo de fazer nada, talvez você precisa ver melhor aí onde você tá deixando que roubem o seu tempo. Então, de repente, é isso que você tá precisando fazer. Talvez você tá vendo televisão demais, talvez você tá conversando demais no WhatsApp, não sei, você sabe aí as coisas que roubam o seu tempo. Então aí você vai encontrar esse horário. Qual que é o melhor horário para você estudar? É de manhã? Às vezes você só precisa acordar ali meia hora, 40 minutos mais cedo. E aí você acorda primeiro que os filhos, acorda primeiro que todo mundo, faz ali o seu cafezinho e estuda por 20 minutos. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a primeira coisa do dia. Eu tenho um aluno, gente, ele me falou uma coisa semana passada que é a pura verdade. E eu me conectei muito com isso que ele me falou. Ele falou assim, as primeiras horas do dia são para mim. E depois é para os outros. Então, ele usa as primeiras horas do dia para cuidar dele mesmo. É o momento ali que faz um exercício físico, é o momento ali que faz uma oração, que lê um livro, que estuda. Nas primeiras horas do dia, você pode fazer as coisas para você. E depois, mais tarde, você começa a fazer as coisas para os outros, que é o seu trabalho, que é o almoço, que é arrumar os filhos para ir para a escola, entendeu? O raciocínio, que legal. Então, de repente, você pode achar isso. Então, nossa, eu vou estudar de manhã. Primeira coisa do dia. Vou acordar mais cedo ou não preciso acordar mais cedo? Não sei, é a sua rotina. Você vai saber o que você precisa fazer. Você vai saber o que você precisa. Se precisa acordar mais cedo, se o horário que você está acordando já tá ok, é só você sentar e estudar. E aí você vai organizar ali, tá? Então, duas dicas importantes. Conheça a sua rotina e organize a sua rotina ali numa agenda e saiba o melhor horário que você pode estudar. O horário que você está mais descansada, mais animada, para você poder sentar ali e estudar. E lembrando que eu não estou falando de estudar por 2, 3 horas. Eu estou falando para você começar com 20, 30 minutos. Talvez no decorrer do tempo, você pode até aumentar esses minutos. Você pode depois passar para 40, depois para 50. Então pode ser ali, né? Não tem dificuldade nenhuma. Pode ser ali. Qualquer 20 minutos você começar, tá ótimo. Oh, good morning, Nando. Good morning, Valkyria. Ah, você é maravilhosa. Thank you, amiga. Thank you so much.
Então, gente, e aí isso é muito importante. Conheça a sua rotina, organize ali os seus horários, tá? Pra você poder já saber o que você vai precisar fazer naquele dia e você já vai conhecer o seu horário ali. Qual o melhor horário para estudar inglês? Qual vai ser o melhor horário? Que de manhã, um pouquinho antes de todo mundo acordar, que tá naquele silêncio gostoso, seu cérebro tá descansado, pronto para receber novas informações. Ou às vezes é no meio da tarde, no seu intervalo. Aí você, para descansar um pouquinho do trabalho, você prepara aquele cafezinho, você faz um chá gelado, um suquinho gelado, uma água com limão. E você se prepara e você para por 20 minutinhos e estuda. Ou às vezes à noite, você tá com tudo arrumadinho, você já parou de trabalhar, já fez o jantar, tá tudo certo, a casa já tá num ritmo mais lento, as coisas já estão desacelerando. E você, às vezes, você é uma pessoa noturna que tem energia à noite e aí você toma um banho, coloca a sua roupa confortável e estuda. E você vai dormir com aquela sensação gostosa de que você conseguiu, você fez tudo que você precisava fazer, inclusive estudar inglês. Então, tá? Então, isso é muito importante para o seu cronograma de estudos. Saiba qual é o horário melhor para você estudar. E outra coisa também, você pode ir mudando. Você tem que ir testando. Às vezes, de primeiro momento, você vai achar que de manhã é o melhor horário. Aí, quando você começar, você vai testar e de repente você viu que não é bem assim. Aquele horário não é tão legal. Então, aí você muda. Você tenta outro horário, você testa outro dia. Outro dia não, porque tem que ser todo dia, né? De segunda a sexta. Você testa um outro horário. Então, a vida é feita de testes, né? Você pode fazer um horário, não tá dando certo, você testa outro. Não deu certo, testa outro, você vai encontrar. Mas o importante é que você faça, você comece a fazer. E aí, o que eu te falei? O que é importante você saber? Que você tem que ter o horário fechado. É das 7 às 7h30? Então, das 7 às 7h30. Para isso, você pode fazer, você pode organizar seu cronograma de estudos na agenda do Google, do seu celular. Você pode usar aplicativos para isso. Você pode usar uma tabela de Excel. Se você não gostar tanto assim dessas tecnologias, vai ali para sua agenda, para o seu caderninho ali. Você tem esses planners, esses weekly planners, que são os planners semanais. Já viu que tá lá assim, segunda, terça, e assim, os quadradinhos, de segunda a domingo ali? E aí você pode organizar um planner, ou você mesmo pode fazer numa folha de papel do seu jeito. Acha o jeito aí que você gosta de fazer e aí você organiza de segunda a sexta o seu cronograma. Organiza ali na sua agenda e faz o seu cronograma. Mas o cronograma é importante que você faça ele separado. Porque aí, o que eu vou te indicar agora? Que é muito importante, que vai te ajudar muito a estudar todos os dias e você não vai ficar com tédio. Você não vai sentir tédio. É cada dia você estudar uma coisa diferente, a cada dia você fazer uma atividade diferente ali de inglês. E volto a falar com vocês, gente, não tem nada a ver com você estar fazendo um curso ou você estar estudando sozinha. Se você começou agora, se você está mais ou menos no meio do curso, se você já fala e você quer revisar, não importa o nível que você esteja. Isso aqui vale para qualquer uma de nós, tá? Então aí você vai pegar ali, vamos supor que você fez ali no Google Agenda ou numa folha de papel, de segunda a sexta, já tá lá o horário que você vai sentar para estudar, né? Lembrando que pode ser, você vai começar com 20 ou 30 minutinhos, só isso, tá? Não precisa passar disso. Coloca o celular para despertar para a hora que acabar. E aí você segue a sua vida, porque a essa altura já tem outras coisas ali programadas para o seu dia. Então aí você vai precisar desse cronograma. Por quê? No cronograma você vai anotar o que é o seu estudo daquele dia. E aí aqui agora entra uma lista de várias atividades diferentes que eu vou te passar, que você pode fazer. Coisas muito legais, que não vão ser cansativas e que não vão ser monótonas. Cada dia você vai estudar uma coisinha diferente. E aí você vai se organizando aí. Que dia que é melhor pra você, tá?
Primeira ideia que você pode fazer, primeira coisa que você pode fazer, uma das ideias, listening, áudio, ouvir um áudio. Ah, mas aonde que eu vou arrumar esse áudio? Esse áudio pode ser, talvez você tenha aí um livro com um áudio jogado aí num canto da sua casa, e aí você pratica aquele áudio. Aí você pode também, às vezes, você vai encontrar, tem muito site, tem muito aplicativo para você praticar áudio, para você praticar listening. Então aí você fala, na segunda-feira eu vou praticar listening. Ou listening do seu curso de inglês que você está estudando, ou listening de um livro antigo que você tem ali. Entenderam como é que é a parte do listening? Aí você pode usar ali o livro antigo que você tem com listenings, você pode procurar no site, você pode colocar ali textos com áudio, tem aplicativo de tudo enquanto é jeito para você estudar ali com listening, tá? Então, primeira ideia, listening. Outra ideia também que você pode ter, gramática. Aí você separa um dia para estudar uma gramática. Mas o que eu vou estudar? Vou estudar futuro. Como que faz frase no futuro? Vai pro Google, vai pro YouTube e assiste um vídeo. Você vai achar videozinhos. No meu canal mesmo do YouTube tem vídeos sobre várias coisas que você pode estudar, de gramática, de outras coisas, várias e várias coisas. Então aí você escolhe que você vai estudar gramática. E aí você coloca lá, terça-feira, gramática. E aí você já olha, procurar futuro. Vou estudar sobre o futuro. Vou estudar verbo to be. Vou estudar report statement, né? Que são frases que você reporta. Não sei, não importa. Você vai ver ali. Gramática é importante também, sabia? De estudar e não precisa ser chato. Gramática não precisa ser chato para estudar não, tá? Então aí você vai colocar listening, gramática. Outra coisa, estudar com filmes e séries. Você pode escolher um dia para você estudar com filme. O que eu te indico para você estudar com filme de uma maneira efetiva, que vai funcionar? Você vai assistir um filme que você já assistiu antes. Vai te ajudar muito a assistir o filme de novo. Você não gosta de assistir um filme de novo? Não sei, viu? Se é um filme que você gostou, que você gostou muito, você consegue assistir de novo sim. Você tem um propósito. Não é lazer só. É estudar inglês. Hi, Tamara, good morning. Então aí você vai estudar. Aí você vai pegar um filme que você já assistiu antes para você assistir de novo. E aí... Mas aí, teacher, eu coloco como? A princípio, né, dependendo ali do nível que você tá, se é nível básico, intermediário, coloca o filme em inglês com a legenda em português. E aí, quando você ouvir uma palavra que você não conhece, você pode dar uma pausa, você pode colocar ali em inglês a legenda para você pegar palavras, ou você pode só simplesmente assistir o filme. O filme tá falando em inglês com a legenda em português. Aí você pensa, teacher, eu não tô estudando. Tá estudando sim, porque você tá ouvindo inglês. É muito importante, gente. Muito importante, girls, você ouvir inglês, receber muito inglês, muito inglês. É o que a gente chama de input. Então você vai recebendo, por mais que você não entende tudo, você tá recebendo inglês, você tá recebendo. É totalmente diferente, gente, uma pessoa que começa a estudar inglês e que tá acostumada a assistir filme dublado, é totalmente de uma pessoa que começa a estudar inglês, mas que antes só ouvia filme legendado. Ela tem muita bagagem, ela tem muita intimidade com o inglês, porque ela ouve, ela assiste as séries e os filmes em inglês. Série, gente, também é muito legal para você aprender inglês. A série é legal porque você acostuma com aquelas pessoas, com aqueles personagens, e aí você vai acostumando com a voz, com o jeito de falar, você vai convivendo com aquelas pessoas. Então, assistir filmes e principalmente séries em inglês vão ajudar muito você. E é uma maneira de você, às vezes você pensa assim, nossa, eu gosto tanto de assistir série, mas eu não tô tendo tempo para assistir uma série. E aí você pode colocar no seu cronograma de estudos. Pensa que delícia! É o momento que você tá matando 2 coelhos com uma cajadada só. Você quer assistir uma série e aí você também
precisa estudar inglês. E aí você vai fazer as duas coisas. Isso, Tamara, costuma com vocabulário. Sim, com certeza, porque depende ali da região que tá acontecendo, né? Aquela história. É maravilhoso. Série é muito, muito, muito bom para você praticar. E aí, você ainda mata 2 coelhos com uma cajadada só. Você quer assistir suas séries e aí você não precisa e você não pode passar ali o dia inteiro assistindo a série também, né, gente? Tem que ter o equilíbrio. Afinal de contas, existe uma vida lá fora. Não é só assistir série, não é só também estudar inglês. Você tem seus compromissos. Você tem que cuidar da sua casa, dos filhos, do marido, do trabalho, de você mesma. Então aí é o equilíbrio. E aí você vai estudar inglês com filmes e séries. Então já foram 3 dicas, ó. Listening, praticar áudio. Um dia você pode pôr gramática. E um dia do seu cronograma você pode colocar séries ou filme. E aí você, no dia da série do filme, você pode só simplesmente sentar e assistir, que você tá estudando, você tá recebendo inglês. Ou você pode também com um caderninho ali e anotando. Tá? Se você já está no nível mais avançado de inglês, tira a legenda, ouve, só ouve o filme. Um filme que você já assistiu vai ser melhor ainda, porque aí você já sabe, você lembra o que está acontecendo ali, e aí você já sabe a história, você vai poder prestar atenção no inglês. Então, dependendo do seu nível ali, de intermediário para cima, assiste só em inglês. De preferência, um filme que você já viu antes, porque aí vai te ajudar bastante no seu estudo, ok? Outra dica que eu posso te dar também, seu homework. Então, vamos supor que você está fazendo um curso de inglês. Você tem ali o seu curso e aí, no dia que não tem aula, tem homework, ou pelo menos deveria ter. Nem gosto de falar homework, que é dever de casa. Eu falo muito para os meus alunos que é o self-study, que é estudar por conta própria. Você mesmo estuda sozinho. Então, assim, se você está fazendo um curso, você tem o self-study para fazer. Você aprendeu alguma coisa na aula, vamos supor que você teve aula quinta-feira. Quinta-feira teve aula de inglês. E você precisa praticar aquilo ali que você estudou. Então, você pode colocar no seu cronograma de estudos um dia self-study, que é estudar, fazer o homework, fazer a tarefa de casa daquilo que você aprendeu na aula de inglês. É muito importante também, porque o inglês é acumulativo. Então, quinta-feira teve aula de inglês, você aprendeu um monte de coisa nova. E aí, quinta-feira que vem tem aula de inglês de novo, você vai aprender mais coisas novas. Então, você precisa estar com aquilo ali tudo na ponta da língua, tá tudo fresquinho na memória. A melhor maneira é revisando o que estudou. Então, essa é a 4ª ideia que eu te dou, que vai ser bem legal para você colocar no seu cronograma, tá? Então, aí, deixa eu ver aqui, o que mais? Vocabulário novo. Ah, vocabulário. Gente, vocabulário é importante, viu? Vocabulário, você precisa cada vez adquirir mais vocabulário. Aprender cada vez mais palavras novas. Porque quanto mais palavras novas você souber, mais você vai ter facilidade quando você for falar inglês. Você vai entender o que as pessoas estão falando e você também vai ter mais bagagem para falar. Então, um dia no seu cronograma, você pode colocar vocabulário. E aí você faz uma listinha de coisas que você quer aprender. Eu já falei aqui numa live, também já gravei vídeo, tem lá aqui no Instagram, lá no YouTube tem uma ferramenta para te ensinar ali a adquirir vocabulário novo, bem legal. Então você pode colocar no seu cronograma vocabulário novo também para você aprender. É muito importante, tá? Às vezes você aprendeu na sua aula de inglês um monte de palavras novas. Treina essas palavras. Aí você faz frases com essas palavras para você poder memorizar. Porque se você não praticar, você não usar, você vai esquecer. Aquelas palavras que a gente quase não usa, a gente acaba esquecendo, não tem como. E aí você tende a lembrar mais aquelas palavras que você usa muito. Então coloca num dia no seu cronograma, vocabulário, tá? Outra coisa também que você pode colocar no seu vocabulário, leitura. No seu vocabulário, ó, no seu cronograma. Você pode colocar lá leitura. Então, um dia você pode tirar para ler. Pesquisa na internet. Textos nível intermediário. Textos de inglês nível básico. E você vai ali ler aquele texto.
Leia em voz alta, para você saber se você está tendo dificuldade na pronúncia. Porque se você fosse ler só com os olhos, aí você não vai saber se você tá tendo dificuldade na pronúncia. Mas quando você lê em voz alta, você vai falar, nossa, será que essa palavra pronuncia assim mesmo? E aí, para verificar, você pode colocar no Google Tradutor, tá? Existem outros aplicativos também, só para você aprender pronúncia. Mas se você não estiver, querendo baixar nenhum aplicativo, coloca a palavra no Google Tradutor e você ouve ali a pronúncia dela. E pronto. E aí, um dia, você pode colocar leitura, aprender ali, naquele dia, no seu cronograma de estudos, leitura. Outra coisa que você também pode colocar no seu cronograma, estudar com o aplicativo. Gente, estudar com o aplicativo é super gostoso. Você vai querer fazer isso até no seu horário livre. Ao invés de você ficar ali nas redes sociais, você vai querer ir para o aplicativo. Para leitura, dá certo também ler em inglês alguma história que eu já conheço? Demais! Dá super certo, super certo. E é principalmente porque você já conhece a história, então você vai ficar mais atenta ali no vocabulário. Vai ajudar bastante, vai ajudar muito. Existem também, gente, os livros em inglês que você compra numa livraria internacional. Ó, eu morava em Uberlândia, né, Tamara? Você tá aí em Uberlândia, eu tenho a SBS. A SBS Livraria Internacional, você acha livros de inglês baratinho, R$20, R$25, e o livro vem com áudio ainda, de várias histórias legais. Você pode chegar lá na loja e falar que você chega lá na livraria e fala que você quer livro para o nível básico. Você quer ler um livro, para quem está começando, eu quero ler uns livros. E aí elas vão te indicar, tem livro para todos os níveis. Chama SBS Livraria Internacional. Pesquisa aí, eu não sei onde é o endereço mais aí. Quando eu morava em Uberlândia, eu ficava na João Pinheiro, perto da Cultura Inglesa. Mas hoje eu não sei aonde que fica mais, eu não sei se é lá ainda. Mas é fácil de você encontrar. Mas com certeza, ler história que você já conhece, sim, maravilhoso, ótimo. Tudo ajuda, tudo, tá? Então, igual eu tava falando, a sétima ideia que eu tenho pra você, com aplicativos. Existem tantos aplicativos que te ajudam a estudar inglês. Tem o famoso Duolingo que você pode usar. E tem vários e vários outros, muitos aplicativos para você. Vai testando, vai vendo aí o que você gosta, qual que você identifica mais. E tira um dia ali no seu cronograma para estudar com o aplicativo. Gente, você seguindo essa variedade de ideias, de atividades que você pode fazer, você não vai sentir tédio para estudar inglês todos os dias. Você não vai cair na monotonia. Você vai gostar de estudar. E você, olha, pensa, gente, é uma maneira leve de estudar. Cada dia estuda uma coisinha diferente e não é por horas. É meia horinha do seu dia. Então, eu tenho certeza que você vai conseguir ter prazer. Você vai estudar com gosto. E você vai ver o seu inglês evoluindo sempre mais. Você vai ver que funciona, gente. E eu tô te falando, não precisa passar de meia hora. Começa com meia hora. Começa. 20 minutos, meia hora. Quando você vê, o seu horário já acabou. Você fala assim, nossa, mas poxa, tava tão legal, queria até continuar. Só que aí eu te digo, se você tem um planejamento, se você tem ali uma rotina que você precisa seguir, não é hora de você continuar. Segue o seu cronograma ali da sua agenda. Já acabou o horário de estudar, agora é horário de fazer outra coisa, vai. Porque senão você vai se embolar toda e aí você não vai conseguir ter ali sustentabilidade nos seus compromissos. Tá bom? Outra coisa também que você pode fazer, escrita. Tira um dia no seu cronograma para escrever. Aí você fala, teacher, não sei escrever, eu tô começando a aprender agora. Claro que você sabe. Eu não tô falando você escrever um livro, um artigo. Não, é escrever de acordo com o que você souber. Então você pode, por exemplo, assim, se você ainda é iniciante, escreva sobre você mesmo. Coloca lá, my name is Janaína. I live in Goiânia. I like chocolate. I drink coffee. I don't like giló. Coisinha simples. Fala sobre você um pouquinho.
Com quem é você, quantos anos você tem, onde você mora, com quem você mora, o que você gosta, o que você não gosta, onde você trabalha. E você escreve todos os dias, aí todo dia que for escrita, você escreve um pouquinho sobre você mesma. E aí, num dia que você for praticar a escrita, você pratica, você escreve sobre alguém que você ama. Você ensina a organizar o tempo em uma live que está no seu canal do YouTube, né? Sim, tá tudo lá no meu canal do YouTube e aqui também no IGTV aqui do Instagram, tá? É muito legal ter tudo organizado, né, Tamara? A gente sabe que, igual a gente fala muito aqui nas Morning Girls, a gente tem 1000 coisas. Uma mulher é sempre muito ocupada. Uma mulher precisa, no dia dela, dar conta de 1000 outras coisas. A gente tem várias e várias áreas da nossa vida que a gente precisa estar em harmonia. Então, essa organização de tempo, de agenda, é muito importante para nós. Mas eu não trabalho fora. Gente, se não trabalha fora, eu te falo por experiência própria que é muito mais complicado. Porque quem não tem um emprego lá fora, às vezes fala assim, nossa, eu sou só dona de casa. Só uma ova, né, gente? Porque o lugar para ter serviço é dentro de casa. Então, se você, às vezes, não tem um emprego fixo, você trabalha dentro de casa, ou você só cuida da sua casa, não é só coisa nenhuma. Aí que você precisa se organizar melhor. Aí que você precisa, né? Pois é verdade, né? Acabou de casar e ó, é verdade. Tem que ter horário. Gente, eu tenho os meus horários, eu que cuido da minha casa. Eu não tenho uma diarista, eu não tenho uma pessoa que vem aqui em casa todo dia, não, sou eu. E eu tenho horário. Então, na minha agenda tá o dia específico da faxina. Então, naquele dia ali, eu não falto serviço. É o dia da faxina, eu vou lá e dou a faxina. Porque eu preciso ter organização. Se é dia de fazer faxina, é dia de fazer faxina. Se é dia de passar roupa, é dia de passar roupa. A gente sabe que se a gente não tiver organização, tem que anotar lá. Anota e você fala que a casa é minha. Eu sou dona da casa. Não eu sou dona de casa. Eu sou dona da casa. Então eu organizo os meus horários. E se você tem uma pessoa que ajuda você a cuidar da sua casa, a dona da casa ainda é você tem que organizar os seus horários. Então, por isso que é importante. O seu cronograma de estudos vai te ajudar muito, muito, muito a organizar isso aí, viu? Então, o dia da escrita pode ser um dia muito divertido. Você pode escrever sobre você, sobre alguém que você ama, e no seu nível, sabe? Sem ter que ficar pensando, nossa, então no dia da escrita eu vou colocar no Google Tradutor em português e vou traduzir para o inglês. Não, isso não vai te ajudar. O que vai te ajudar é você escrever com o que você sabe. E aí, por exemplo, assim, vamos supor que você aprendeu um monte de palavras novas no dia que você está estudando vocabulário. Forma mais frases sobre aquelas palavras novas que você aprendeu. Às vezes, no dia do seu cronograma lá que você colocou para você estudar vocabulário, você aprendeu, por exemplo, assim, aprendeu sobre profissões. Você vai, hoje eu quero aprender como que fala as profissões. E aí você pega aquela listinha de profissões que você aprendeu e forma frases com ela. Então a escrita vai ser bem legal também, tá? Uma outra coisa que você pode fazer, se você está fazendo um curso de inglês, estuda o que está no seu livro de inglês. Estuda o que você está aprendendo ali, né? Revisa aquilo que você aprendeu, aquilo que você precisa praticar. Porque a aula que vem, você vai aprender coisas novas. Então, você pode aprender coisas novas, já com aquilo que você aprendeu na aula passada, tá tudo ali fresquinho na memória. Outra coisa que você pode fazer também, que você pode colocar no seu cronograma de estudos, música. Aprender inglês com música. Então hoje, vamos supor, hoje é quinta-feira, você tá cansada, a semana já tá no final, coloca música. Você escolhe uma música, lê a tradução dela, né, pra ver se aquela música é legal, aquela música faz sentido pra você. E aí você pega e você pode acompanhar a letra. Aí você pode sublinhar palavras novas que você achou interessante. E aí você vai cantar
a música em voz alta. Sim, canta a música em voz alta. Vai te ajudar muito com pronúncia. Vai te ajudar muito a fazer o link. Em inglês, gente, eles não falam as palavras separadinhas. Eles juntam tudo num barulho só. Quando você for estudar com música, você vai perceber que você vai olhar a letra e você vai ouvir e falar, não, essa palavra aqui ele não falou. Não falou mesmo. Mas aí é por quê? Porque emenda tudo. E quando você falar em voz alta, quando você cantar em voz alta, você vai conseguir, você vai aprender a ficar juntando as palavras igual eles estão. Igual eles não falam assim, how are you? Eles falam, how are you? Né? Eles não falam, what is your name? What's your name? Então, tudo é emendado. E quando você for estudar música, isso vai te ajudar muito. Isso vai te ajudar a ter essa prática na hora de falar e emendar tudo. Então, quando você for estudar música, você pode acompanhar a letra e você cante em voz alta. E você pode praticar a mesma música ali por 20 minutos, né? Pra você poder... porque assim, a primeira vez que você for ouvir, talvez você não vai conseguir acompanhar muito. Mas aí você ouve de novo, você vai conseguindo acompanhar e você vai aprendendo. Tá? E uma outra coisa que também você pode colocar no seu cronograma de estudos, aprender expressões. Aprender expressões em inglês é bem legal. Aí você pode aprender várias expressões super úteis que eles usam. E aí você coloca na internet lá, expressões em inglês. Pega uma lista de 10 expressões, anota, forma frase, vê exemplos das frases, de frases com aquela expressão. Eu também tenho um canal no YouTube, eu também tenho aqui no Instagram também várias expressões que eu já ensinei. E você pode fazer uma listinha de 10 expressões, de 15 expressões, de 5 expressões, não importa. O importante, gente, é você entender aqui o fundamento da coisa. Hello, my love. Good morning, meu príncipe. Bom dia, meu amor. Então, o importante aqui, gente, é você entender o fundamento. E aí você aplica o fundamento na sua vida, naquilo ali que vai fazer sentido na sua rotina. É uma coisa muito pessoal, mas é importante que você entenda o fundamento. Você vai saber que precisa fazer um cronograma, que você precisa conhecer sua rotina, organizar a sua agenda, organizar o seu cronograma. E siga essa dica, essa listinha de coisas que eu estou te falando aqui, tá? Você tá anotando aí as várias ideias? Isso vai ser muito importante. Então, pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje, eu vou revisar com você a lista aqui de ideias para você colocar no seu cronograma. Primeiro, listening, pratique áudio. Segundo, gramática. Terceiro, séries e filmes. Quarto, homework, o self-study. Pratica ali, dedica um dia do seu cronograma para você fazer o seu dever de casa do curso que você está estudando. Outra ideia, vocabulário. Coloca vocabulário lá, né? Um dia de cronograma, vocabulário. Aprender palavras novas. Outra coisa, leitura. Tira um dia do seu estudo, coloca lá no seu cronograma de estudos e tira um dia de estudo para ler, fazer uma leitura. Sem falar que todas essas ideias você vai estar sempre aprendendo vocabulário novo, né, gente? Outra coisa, estude com aplicativos. Super gostoso, prazeroso, nada cansativo, nada tediante para você estudar com aplicativos. Outra coisa, escrita. Tire um dia do seu estudo, coloca lá no seu cronograma, um dia para você praticar escrita. O que você já consegue falar? Tirar ali da sua cabeça e falar. Coloca lá também. Outra coisa também, estudar o livro que você está estudando do seu curso de inglês. Você está fazendo um curso de inglês? Então, ou você fazia e tem seus livros lá, então você pode colocar lá um dia para você estudar o livro de inglês do seu curso. Outra coisa, música, estude música. Outra coisa, expressões. E aí você tem aí uma lista de ideias. Cada semana você pode ali estudar o que você tá ali praticando. E você não vai cair no tédio, na monotonia. E estudar inglês vai ser prazeroso.
ok? Alguma dúvida com o cronograma, meninas? Alguém de vocês quer perguntar alguma coisa? Que a gente já tá encerrando aqui. Então é muito importante que você tenha o seu cronograma. E se você não conseguiu anotar aqui as ideias de atividades para você estudar, a live vai ficar gravada. Vai ficar aqui no Instagram, aí depois eu vou colocar ela também no YouTube. E você pode praticar, e você pode ir mudando ali o seu cronograma também, tá? Mas é muito importante que você faça o seu cronograma de estudos. Porque se você quer realmente falar inglês, você precisa se organizar. E não precisa ser algo pesado e difícil não, gente. Pode ser bem tranquilo, tá bom? Basta você se organizar e basta você ter disciplina. Porque se você é uma pessoa disciplinada, você faz o que precisa fazer, mesmo sem ter vontade. Você sabe o que precisa fazer, você vai lá e faz, ok? Então valeu demais, gente. Foi muito, muito bom poder compartilhar essas ideias com vocês, te ajudar para você conseguir cada vez mais atingir o seu objetivo de falar inglês. Se dedica, estou sempre aqui para te ajudar, tá bom? E agora vamos embora trabalhar, vamos estudar, vamos organizar o nosso dia, vamos fazer tudo aquilo. A semana tá só começando, vamos fazer tudo aquilo que precisa ser feito pra gente ter uma semana extraordinária, tá bom? Thank you so much. Faça um excelente dia. Bye, bye.